Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas algo dentro de você ainda está errado? Você ora, você serve, você tenta agradar a Deus, mas há uma dureza no peito, uma revolta escondida, um orgulho que você não admite nem para si mesmo, e de repente tudo desmorona. Não porque Deus é cruel, mas porque você tocou no sagrado com mãos impuras, e o pior, você nem percebeu. Hoje eu quero falar com você sobre um homem chamado Uzá, um homem que morreu instantaneamente na presença de Deus. E antes de você pensar que isso é só uma história antiga, eu preciso te dizer, Uzá está mais vivo dentro de você do que você imagina. Porque Uzá representa algo que a gente carrega todos os dias, a presunção de que podemos nos aproximar de Deus do nosso jeito. A ideia de que boas intenções justificam desobediência. A crença de que, porque servimos, temos o direito de tocar no que é santo sem reverência. E isso mata, não sempre de forma física, mas mata relacionamentos com Deus, mata propósito, mata unção. Deixa você respirando, mas morto por dentro. Então fica comigo até o final, porque essa história vai te confrontar. E se algo dentro de você se mexer, se incomodar, não foge. Isso pode ser Deus tentando te salvar de você mesmo. E se isso fizer sentido, se inscreve no canal, porque tem gente que precisa ouvir isso. Vamos para 2 Samuel, capítulo 6. Davi acabou de se tornar rei de Israel, e a primeira coisa que ele quer fazer é trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. A arca representava a presença de Deus. Era o objeto mais sagrado de Israel. E ela estava esquecida, largada na casa de um homem chamado Abinadab há anos. Davi diz, chega, vamos buscar a glória de Deus de volta. E olha, a intenção era boa. Davi queria honrar a Deus. Ele reuniu 30.000 homens. Fizeram uma festa, música, dança, celebração. Todo mundo empolgado. Todo mundo sincero. Mas tem um problema. Um problema que ninguém viu. Ninguém checou. Ninguém perguntou. Eles colocaram a arca numa carroça nova, puxada por bois. E 2 homens, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, foram designados para guiar a carroça. Parece inocente, né? Parece até organizado. Mas tinha algo profundamente errado. Porque em Números 4, Deus deixou bem claro, a arca não pode ser transportada em carroça. Ela deve ser carregada nos ombros dos levitas com varas de madeira. E só os levitas consagrados podiam tocá-la, ninguém mais. E o que aconteceu? A carroça balançou, os bois tropeçaram, a arca começou a cair. E Uzá, com toda a boa intenção do mundo, estendeu a mão para segurar a arca, para protegê-la, para evitar que ela caísse no chão. E naquele instante, a ira de Deus se acendeu contra ele, e Uzá caiu morto, ali mesmo, na frente de todo mundo, no meio da festa, no meio da adoração. E Davi ficou chocado, ele ficou com raiva, ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele ficou desgostoso, porque ele não entendeu. Como assim, Deus? A gente estava tentando fazer o certo. A gente estava trazendo a tua glória de volta. E tu mata o cara que quis te proteger? Não faz sentido. Mas faz todo o sentido. E é aqui que a gente precisa parar e deixar isso descer fundo no coração. Porque a morte de Uzá não foi sobre ele segurar a arca. Foi sobre tudo que veio antes. Foi sobre familiaridade. Foi sobre irreverência disfarçada de serviço. Foi sobre achar que, porque você está perto de Deus, você pode tratá-lo de qualquer jeito. Escuta isso. Uzá cresceu na casa onde a arca estava. Ele via aquela caixa todos os dias. Para ele, aquilo já era comum. Era só um objeto, algo que fazia parte da rotina. E quando você convive com o sagrado sem reverência, você perde a noção do peso. Você esquece que Deus é santo. Você esquece que a presença dele não é um brinquedo, não é um talismã, não é algo que você manipula. E isso acontece com a gente. Acontece quando você ora no piloto automático.
Quando você lê a Bíblia só para cumprir tabela. Quando você vai para a igreja, canta, levanta as mãos, mas o coração está em outro lugar. Quando você usa o nome de Jesus como jargão, mas não vive em obediência. Quando você acha que porque você serve, porque você é conhecido, porque você tem um cargo, você tem licença para fazer o que quiser. E aí você toca no santo com mãos sujas e algo morre. Pensa nisso. Quantas vezes a gente tenta fazer a obra de Deus do nosso jeito? Quantas vezes a gente ignora as instruções dele porque a gente acha que sabe melhor? Quantas vezes a gente coloca a arca numa carroça porque é mais fácil, mais rápido, mais prático? E Deus está dizendo, não é sobre praticidade, é sobre santidade. Não é sobre eficiência. É sobre obediência. E tem mais. Uzá estava fora da sua posição. Ele não era levita. Ele não tinha consagração para estar ali. E mesmo assim, ele assumiu que podia. E isso é perigoso. Porque a gente vive numa geração que acha que qualquer um pode fazer qualquer coisa no reino de Deus, desde que tenha boa vontade. Mas Deus tem ordem. Deus tem hierarquia. Deus tem processo. E quando você pula o processo, quando você invade o que não é seu, você se coloca em risco. Eu sei que isso incomoda, porque a gente foi ensinado que Deus é só amor, que Ele é bonzinho, que Ele perdoa tudo. E sim, Deus é amor, mas amor santo, amor que não tolera rebeldia. E Hebreus 12:29 diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não mudou. Ele não ficou mais light no Novo Testamento. O que mudou foi a provisão. Agora temos Jesus, agora temos o Espírito Santo, agora temos um caminho de acesso pelo sangue. Mas isso não significa que perdemos o temor, não significa que podemos tratar Deus como colega. E olha o que aconteceu depois. Davi ficou com medo de levar a arca para Jerusalém. Ele deixou ela na casa de um homem chamado Obed-Edom. E sabe o que aconteceu? A casa de Obed-Edom foi abençoada. Tudo o que ele tinha prosperou, porque ele recebeu a presença de Deus com reverência. Ele não tocou, ele não manipulou, ele simplesmente honrou. E 3 meses depois, Davi ouviu falar das bênçãos. E ele entendeu. Ele voltou, estudou a lei e dessa vez fez do jeito certo. Ele convocou os levitas. Eles carregaram a arca nos ombros. Eles ofereceram sacrifícios. Eles se consagraram. E aí sim a arca entrou em Jerusalém com festa, com dança, com alegria. Mas dessa vez com ordem, dessa vez com santidade. E é isso que Deus quer da gente. Ele quer a alegria, Ele quer a celebração, Ele quer que a gente dance na presença dEle. Mas Ele quer que a gente venha do jeito certo, Ele quer que a gente reconheça quem Ele é. Ele quer que a gente trate o sagrado como sagrado. Então deixa eu te perguntar, onde você está sendo Uzá? Onde você está tentando segurar a arca com as próprias mãos? Onde você está assumindo a autoridade que Deus não te deu? Onde você está fazendo a obra de Deus, mas do seu jeito? Onde você perdeu o temor? Porque tem gente que está orando sem consagração, tem gente que está ministrando sem santidade, tem gente que está profetizando sem intimidade, tem gente que está liderando sem caráter, e isso é perigoso, porque você pode até enganar as pessoas, você pode até enganar a si mesmo, mas você não engana a Deus. Ele vê, Ele sabe, e um dia a carroça vai balançar, e você vai estender a mão, e vai descobrir que não tem cobertura. E eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso para te acordar, porque a graça de Deus é real, mas a santidade dele também é. E 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. Isso não é sugestão, é mandamento. E santidade não é perfeccionismo, não é fingir que você não tem falhas. Santidade é separação, é viver de um jeito diferente, é reconhecer que você foi comprado por preço. É tratar a presença de Deus com o peso que ela merece. E sabe o que mais me impressiona nessa história? Deus não explicou nada para Davi no momento. Ele não mandou um anjo falar, olha,
Você errou aqui, aqui e aqui. Não. Ele deixou Davi buscar. Ele deixou Davi refletir. Ele deixou Davi voltar para a palavra. E foi aí que Davi entendeu. Porque Deus não tem obrigação de te explicar tudo. Ele já falou. Ele já deixou as instruções. E a nossa responsabilidade é buscar, é estudar, é conhecer. Oséias 4:6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento, não por falta de unção, não por falta de empolgação, por falta de conhecimento. E hoje a gente vive numa geração que quer experiência, mas não quer estudo. Quer milagre, mas não quer obediência. Quer poder, mas não quer processo. Quer carregar a arca, mas não quer ser levita. E isso gera usás, gera gente que morre espiritualmente no meio do caminho. Gente que começa bem, mas não termina. Porque eles tocaram no que não deviam. Porque eles invadiram o que não era deles. Porque eles perderam o temor. Então escuta isso com atenção. Se você está numa posição espiritual agora, seja líder, seja intercessor, seja adorador, seja o que for, você precisa se perguntar: eu fui chamado para isso, eu fui consagrado, eu estou vivendo em santidade, porque não basta ter dom, não basta ter talento, não basta ter oportunidade. Tem que ter caráter, tem que ter temor. Tem que ter vida privada que sustenta a vida pública. E tem outra coisa, Uzá morreu tentando proteger Deus. E isso parece nobre, né? Mas espera, Deus precisa da sua proteção. Deus precisa que você segure a arca para ela não cair. A arca representava a presença de Deus. E a presença de Deus não precisa de você. Ela não depende de você. Se a arca caísse no chão, Deus não ia perder a glória. Mas Uzá perdeu a vida porque ele achou que Deus precisava dele. E quantas vezes a gente faz isso? A gente age como se Deus fosse frágil. Como se o reino dependesse do nosso esforço. Como se a igreja fosse desmoronar se a gente não fizer alguma coisa. E aí a gente força, a gente manipula, a gente empurra, a gente tenta segurar o que só Deus pode sustentar. E no processo, a gente perde a paz, perde a saúde, perde a unção. Porque a gente saiu da posição de dependência e entrou na posição de presunção. Deixa a arca cair. Se ela for de Deus, ele sustenta. O seu trabalho não é proteger Deus. O seu trabalho é obedecer a Deus. É estar no lugar certo, da forma certa, no tempo certo. É ser fiel no que Ele te chamou para fazer e deixar o resto com Ele. E tem outra camada aqui que a gente não pode ignorar. Uzá não morreu sozinho. Ele morreu na frente de 30.000 pessoas. Ele morreu na frente do rei. Ele morreu no meio da festa. E sabe por quê? Porque Deus queria ensinar alguma coisa para aquela geração. Ele queria deixar claro que santidade não é negociável, que irreverência tem consequências, que você não brinca com o sagrado. E às vezes Deus permite que alguém caia publicamente para acordar os outros. Não porque ele é mau, mas porque ele ama demais para deixar todo mundo seguir no erro. E hoje a gente vê isso. A gente vê líderes caindo, ministérios desmoronando, pessoas que pareciam intocáveis sendo expostas. E a galera fica chocada. Mas Deus não está chocado. Ele estava vendo, ele estava alertando, e chegou a hora da carroça balançar. Então não seja ingênuo. Não ache que porque você está há anos na fé, você está imune. Não ache que porque você já passou por muita coisa, você pode relaxar. 1 Coríntios 10:12 diz: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. A queda não vem de repente. Ela é construída. Ela começa com pequenas concessões, pequenas desobediências, pequenas familiaridades. E um dia a carroça balança, e você estende a mão e descobre que não tem mais cobertura, mas tem esperança, porque a história não termina com Uzá. Ela termina com a arca entrando em Jerusalém. Ela termina com festa, com alegria, com a presença de Deus habitando no meio do povo. E isso é o que Deus quer para você também. Ele quer que você viva na presença dele. Ele quer que você dance.
Ele quer que você celebre, mas Ele quer que você venha com reverência. Ele quer que você venha consagrado. Ele quer que você entenda o peso da glória. E como você faz isso? Como você sai da posição de Uzá e entra na posição de Obed-Edom? Como você para de tocar no sagrado com mãos impuras e começa a honrar a presença de Deus? Primeiro, você reconhece. Você para de fingir que está tudo bem. Você para de justificar a sua irreverência. Você para de dizer que é só um errinho, que Deus entende, que todo mundo faz. Não. Você olha para a sua vida e você chama pelo nome. Isso é orgulho. Isso é presunção. Isso é desobediência. E você confessa. Você leva isso para a cruz. Porque 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Segundo, você busca conhecimento. Você volta para a palavra. Você estuda. Você pergunta o que Deus realmente disse. Como Ele quer que eu me aproxime dEle? Quais são as suas instruções? E você obedece. Não do seu jeito, não da forma que é mais confortável, mas do jeito dEle. Porque Provérbios 14:12 diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Terceiro, você se consagra. Você separa tempo, você separa a sua vida. Você corta o que precisa ser cortado. Você sai de onde precisa sair. Você fecha portas que estão abrindo espaço para a impureza. Porque você não pode carregar a arca com as mesmas mãos que tocam o imundo. Você não pode ministrar na presença de Deus com a mesma boca que fala mentira. Você não pode liderar o povo de Deus com o mesmo coração que adora ídolos. E quarto, você restaura o temor. Você pede a Deus que Ele te ensine a temê-lo de novo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 9:10. E temor não é terror. Temor é reverência, é reconhecer quem Ele é tratar a presença dEle como o que há de mais precioso na sua vida, é não dar a Ele as sobras, é não tratá-lo como plano B, é colocá-lo no centro, é dizer, Senhor, eu não toco em nada sem a Tua permissão, eu não faço nada sem a Tua direção. Porque eu entendi que a vida está na Tua presença e fora dela só existe morte. E quando você faz isso, quando você realmente se humilha e se consagra, algo muda. A carroça para de balançar. Não porque a vida fica perfeita, mas porque você não está mais tentando segurar a arca. Você está debaixo dela. Você está carregando do jeito certo. Você está na posição certa. E aí a presença de Deus não te mata, ela te abençoa, ela te transforma. Ela faz da sua casa, da sua vida, do seu ministério, um lugar de glória. Mas eu preciso ser honesto com você. Isso não é fácil, porque a gente ama o controle. A gente ama fazer do nosso jeito. A gente ama a sensação de que estamos no comando. E abrir mão disso dói. Reconhecer que você errou dói. Admitir que você estava irreverente dói. Mas sabe o que dói mais? Morrer espiritualmente sem perceber, perder a unção e continuar fingindo. Carregar um ministério morto, um casamento morto, uma fé morta, só porque você não quis parar e consertar. Então para agora. Não espera a carroça balançar, não espera o boi tropeçar, não espera a arca cair, porque Deus está te dando tempo. Ele está te dando oportunidade. Ele está te mostrando essa história não para te condenar, mas para te salvar, para te acordar antes que seja tarde demais. E olha, eu sei que tem gente assistindo isso que já perdeu o temor há muito tempo. Você já está tão acostumado com o sagrado que não sente mais nada. Você já ora, mas não espera a resposta. Você já lê a Bíblia, mas não muda. Você já vai para a igreja, mas sai do mesmo jeito. E você acha que está tudo bem, mas não está, porque você virou Uzá. Você está tão perto da arca que perdeu a noção do peso. E se você não acordar, um dia você vai estender a mão e vai descobrir que a cobertura que você achava que tinha não existe mais. Mas ainda dá tempo, ainda dá para voltar, ainda dá para buscar de novo, ainda dá para restaurar o temor.
Ainda dá para se consagrar. Ainda dá para fazer do jeito certo, porque Deus é misericordioso. Ele não quer que você morra. Ele quer que você viva, mas viva de verdade. Viva na presença dele. Viva em santidade. Viva em obediência. E quando você escolhe isso, quando você realmente decide honrar a Deus, algo quebra, algo muda, porque você sai da posição de servo presunçoso e entra na posição de filho reverente. E filho reverente não tem medo de punição. Filho reverente tem medo de desagradar, tem medo de entristecer, tem medo de afastar-se. E esse medo, essa reverência, é o que te mantém perto, é o que te mantém puro, é o que te mantém vivo. Então hoje eu quero te desafiar. Eu quero que você olhe para a sua vida e pergunte: onde eu estou sendo usado? Onde eu estou tocando no sagrado sem consagração? Onde eu perdi o temor? E depois que você identificar, eu quero que você faça algo. Eu quero que você se ajoelhe. Não importa onde você está. Não importa quem está vendo. Eu quero que você se ajoelhe e peça perdão. Peça para Deus restaurar o temor. Peça para Ele te ensinar a honrá-lo de novo. Peça para Ele te mostrar como carregar a arca do jeito certo. E se você não consegue fazer isso sozinho, se você precisa de ajuda, fala com alguém. Fala com um pastor. Fala com um líder. Fala com alguém que pode te guiar, porque o orgulho vai dizer: eu resolvo isso sozinho. Mas a sabedoria diz: eu preciso de ajuda. Eu preciso de direção. Eu preciso de quem me ensine. E outra coisa, se você está numa posição de liderança e você sabe que não deveria estar ali, sai. Não tem vergonha nenhuma em reconhecer que você não foi chamado para isso. Não tem vergonha nenhuma em dizer: eu assumi algo que não era meu e agora eu preciso voltar para o meu lugar. Porque é melhor você ser um bom Obed-Edom do que um Uzá morto. E para fechar, eu quero te lembrar de uma coisa. A história de Uzá é pesada. Ela incomoda, ela assusta, mas ela não é o fim. Porque depois de Uzá, a arca entrou em Jerusalém. Depois de Uzá, Davi dançou na presença de Deus. Depois de Uzá, a glória habitou no meio do povo. E isso significa que o erro de um homem não impediu o plano de Deus. A desobediência de Uzá não cancelou a promessa, mas custou a vida dele. Então não seja você. Não seja a pessoa que perde tudo porque não quis obedecer. Não seja a pessoa que morre no meio do caminho porque achou que podia fazer do seu jeito. Não seja a pessoa que toca no santo com mãos sujas e perde a cobertura. Seja a pessoa que aprende, que se humilha, que busca, que se consagra, que honra e que carrega a presença de Deus com reverência, com temor e com alegria. Porque no final das contas, não é sobre você proteger a arca. É sobre a arca te proteger. Não é sobre você sustentar a presença. É sobre a presença te sustentar. Não é sobre você fazer a obra. É sobre você deixar a obra ser feita em você. E quando você entende isso, quando você realmente deixa Deus ser Deus, aí sim você vive, aí sim você prospera, aí sim você carrega a glória sem morrer. Então hoje, agora, nesse momento, escolhe. Escolhe a reverência, escolhe a obediência, escolhe o temor, escolhe ser levita antes de carregar a arca, escolhe ser consagrado antes de ministrar, escolhe ser filho antes de ser servo. E quando você fizer essa escolha, quando você realmente dobrar o joelho e reconhecer quem Ele é, você vai ver. Você vai ver a glória entrar. Você vai ver a bênção descer. Você vai ver a vida que você tanto buscou finalmente se manifestar. Porque você parou de tocar no santo do seu jeito e começou a honrá-lo do jeito dele. E se isso tocou você, se algo dentro de você se mexeu, deixa nos comentários. Eu escolho a reverência. Eu escolho honrar a Deus do jeito dele e compartilha isso com alguém que precisa ouvir. Porque tem gente que está a um passo de estender a mão para a arca.
E talvez essa palavra seja o que vai salvar a vida espiritual dessa pessoa. Que o Senhor te abençoe, que Ele restaure o temor no teu coração e que você nunca mais trate o sagrado como comum. Em nome de Jesus. Amém.